Olá, sejam bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo na lição 10 para jovens da CEPAD e o tema, olha, é fundamental, a liberdade que Cristo conquistou para nós. Vamos usar como base o capítulo 5 da Carta aos Gálatas, que é impactante. O cenário lá na Galácia, era complicado. Os cristãos estavam num dilema. Bastava crer em Jesus ou precisavam, voltar para a lei de Moisés, especificamente a circuncisão? Paulo mesmo já chega colocando o dedo na ferida, lá no texto principal, Gálatas 5, verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Pesado, né? Por isso, a nossa ideia aqui é investigar juntos qual o valor real dessa liberdade que Jesus deu, por que estar conectado com ele é a chave para ser livre de verdade e como é que isso se reflete no cuidado uns com os outros. Então, bora começar a desembrulhar isso. Com certeza. E olha, para a gente sentir o peso do que Paulo está dizendo, é bom imaginar a cena. As igrejas da Galácia tinham muitos gentios, gente que não era judia de origem. E aí chegou um pessoal, os tais judaizantes, insistindo: olha, crer em Jesus é bom sim, mas não é tudo. Tem que seguir a lei, tem que se circuncidar para ser salvo de verdade, ou para ser um cristão completo. Paulo viu nisso um perigo enorme, sabe? Uma ameaça direta ao coração do evangelho. Não é à toa que o resumo da lição já avisa: o abandono da liberdade que Cristo nos deu tem causas desastrosas. Isso já nos joga direto para o primeiro ponto da lição. A circuncisão ainda valia alguma coisa para quem já crê em Cristo? Paulo abre o capítulo 5 mandando a real. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Esse firmes aí soa como pôr em firmeza, Algo valioso. Exatamente. É uma posição conquistada. E ele continua: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse jugo, que imagem forte, Era a lei mosaica. Lá em Atos 15, naquela reunião em Jerusalém, o próprio Pedro usou essa figura. Ele falou de um fardo que nem os antepassados deles conseguiram carregar, sabe? A lei com todos aqueles mandamentos, 613, ela era ótima para mostrar o pecado, mas não curava, pelo contrário, exigia perfeição e qualquer falha, condenação. Era, de fato, uma escravidão, A letra, a culpa. E é interessante que Paulo não põe a culpa só nos falsos mestres, Ele chama a responsabilidade dos próprios Gálatas, lá em 5.2. Se vos deixar de circuncidar, a decisão final era deles. Mas a consequência dessa escolha, como você disse, drástica. Escolher a circuncisão naquele contexto específico era invalidar o benefício de Cristo. E como diz o verso 3, era se obrigar a cumprir a lei inteira. Não era só um ritualzinho. Era trocar de sistema, Mudar a base de tudo. Exato. É trocar o fundamento da relação com Deus, e isso leva ao versículo 4, que é um dos mais duros. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Isso soa muito forte, É crucial entender, como a lição até aponta, que não é necessariamente perder a salvação num piscar de olhos por um erro. A questão é abandonar o princípio da graça. A orientação pedagógica da lição define graça muito bem. Deus dando o que a gente não merece, favor imerecido, centrado em Cristo. Quando alguém tentava se justificar pelas obras da lei na prática, estava se desligando dessa fonte, que é Cristo, e do princípio da graça, tentando construir a própria justiça. Mas essa expressão cair da graça ainda causa muita polêmica, Como a gente entende isso sem pensar numa salvação frágil que se perde fácil e deixa todo mundo inseguro? Ótimo ponto. Cair da graça, nesse contexto de Gálatas, não é tropeçar no caminho, é mudar de caminho. Imagina alguém recebendo um presente incrível de graça e aí a pessoa recusa para tentar comprar algo muito inferior com o próprio esforço. Não é que Deus tire o presente a cada erro, mas a pessoa escolhe outro meio baseado em obras para se conectar com ele. O subsídio 1 da lição ajuda a entender a circuncisão. Era antiga, outros povos praticavam, mas para Israel virou o sinal da aliança com Abraão. Era importante sim, só que o Novo Testamento muda o foco para circuncisão do coração.
Uma transformação interna, sabe? Amor, obediência a Deus. Romanos 2:29 e Deuteronômio 10:16 falam disso. Por isso, Paulo bate tanto na tecla em Gálatas 5:6. Em Cristo, o que vale não é ter ou não ter um sinal na pele, mas outra coisa. E essa ideia de que uma coisa externa, como a circuncisão, podia anular o valor de Cristo, faz a gente pensar em como coisinhas pequenas podem ter um impacto enorme na fé. Isso me parece que liga bem com a figura que Paulo usa logo depois, a do fermento, né? No segundo tópico. Perfeitamente, a ligação é direta. Em Gálatas 5:9, Paulo solta aquele provérbio: um pouco de fermento leveda toda a massa. O subsídio 2 da lição explora bem essa metáfora. O fermento, a levedura, é útil, né? Faz o pão crescer. Mas, na Bíblia, muitas vezes ele simboliza coisa ruim, corrupção, impureza. Tanto que era proibido em ofertas importantes, tipo na Páscoa, Êxodo 12, Levítico 2. O próprio Jesus usou essa imagem para alertar sobre o fermento dos fariseus e saduceus, falando dos ensinos hipócritas e legalistas deles, Mateus 16. E Paulo aplica isso aqui de forma genial. O ensino dos judaizantes, mesmo parecendo só um detalhe, a circuncisão, era como um fermento perigoso, capaz de contaminar toda a massa da fé da comunidade ali na Galácia, desviando eles da pureza do evangelho. Faz todo sentido. E a gente quase sente a frustração do Paulo quando ele fala no verso 7. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. A lição até lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima, o maratonista, né, que estava liderando a prova na Olimpíada e um maluco atrapalhou ele. É uma imagem forte de alguém de fora atrapalhando um caminho que estava indo bem. Paulo parece dizer, gente, vocês estavam voando na fé, quem atravessou na frente com esse ensino torto? Dói pensar nisso e Paulo é categórico no verso 8. Essa influência, essa persuasão não vinha de Deus, de jeito nenhum. E no meio desse alerta todo sobre o fermento, Paulo volta para o centro da questão, para o que realmente importa. Lá em Gálatas 5:6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Esse é o ponto nevrálgico. Não são rituais externos ou a falta deles que definem a gente diante de Deus. O que tem valor de verdade é a fé. Mas veja bem, não é uma fé só na cabeça, passiva. Paulo diz que é uma fé que opera, que age, que se mostra na prática, que produz resultado concreto pelo amor. É a resposta prática da fé verdadeira, contrastando totalmente com confiar em regras e rituais para ser justo. Essa fé ativa, que se expressa em amor, é a prova da liberdade em ação. Essa conexão da fé com a ação pelo amor leva a gente direto a pensar em como viver essa liberdade na prática, né? O que nos joga no terceiro ponto da lição. Como equilibrar liberdade e responsabilidade sem cair nem no legalismo, nem na bagunça, na libertinagem. E Paulo não alivia para cima dos perturbadores, hein? Aquela frase no verso 12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. É chocante. É uma linguagem dura, muito dura. Mostra o quanto a situação era grave e a paixão de Paulo pela verdade e pelo bem dos Gálatas. Ele via aquele ensino como um câncer espiritual que precisava ser arrancado pela raiz. Mas, ao mesmo tempo, Paulo é muito cuidadoso. Depois de combater o perigo do legalismo de voltar para a escravidão da lei, ele logo alerta para o outro extremo. Usar a liberdade como desculpa para a carne. Gálatas 5:13. A carne aqui não é o corpo, né? É a nossa natureza humana caída, inclinada para o pecado, para o egoísmo. O subsídio 3 da lição fala desse conflito interno que todo crente vive, que Paulo detalha lá em Romanos 8. A briga entre ceder aos impulsos do pecado ou andar segundo o Espírito Santo. Então, a liberdade em Cristo não é um liberou geral, faça o que quiser. É o contrário da escravidão do pecado, mas também não é anarquia. Qual o propósito dela, então, para Paulo? O propósito está ali, claro, no mesmo versículo 13. Pelo contrário, servi-vos uns aos outros pelo amor. Olha que coisa linda. A liberdade não é para a gente se isolar, mas para nos capacitar e nos direcionar para o serviço mútuo, motivado pelo amor de verdade. É uma liberdade para o outro, não só de alguma coisa, como da lei ou do pecado. Isso criava um contraste doloroso com o que estava rolando na Galácia, que ele descreve no verso 15. Se vós, porém,
vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. A liberdade mal entendida ou mal usada estava gerando briga, divisão, autodestruição na igreja. Em vez de servir, estavam se atacando. Essa imagem de morder e devorar é muito gráfica. Lembra a briga de criança que ninguém ganha e todo mundo sai machucado, em vez de colaborarem. Parece que o ensino legalista, em vez de trazer ordem, estava semeando o caos, a discórdia. Exatamente. E aqui a gente chega numa das ironias mais fantásticas e numa das sacadas mais profundas da carta, lá no versículo 14. Paulo conecta o servir uns aos outros pelo amor com a própria lei que os judaizantes queriam impor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebe a inversão? Aqueles que se achavam os guardiões da lei estavam, na prática, quebrando o coração dela ao gerar conflito, ao morder e devorar. Por outro lado, a verdadeira liberdade em Cristo, vivida com a direção do Espírito e expressa em amor e serviço, é o que de fato cumpre a essência da lei. A busca cega pela letra estava matando o espírito da lei, enquanto a liberdade no Espírito vivificava a lei através do amor. Uau! Isso realmente vira a mesa, mostra como o caminho de Deus muitas vezes surpreende. E isso nos leva para a conclusão da lição. A ideia principal ali é que o legalismo, essa tentativa de agradar a Deus por regras, por esforço próprio, pode até ter uma aparência bonita, sabe? Pode dar uma impressão de disciplina, de santidade, mas, como Paulo mostrou, sem a obra do Espírito Santo transformando por dentro, é só fachada, é inútil. Confiar nas próprias obras é, na verdade, sair do caminho de Deus. Precisamente. O ponto final é esse. A liberdade que a gente tem em Cristo não é um vazio, não é falta de direção. Pelo contrário, é a capacitação poderosa que o Espírito Santo nos dá para viver de um jeito que agrada a Deus. Não por medo da punição da lei, mas por gratidão pela graça, pela nossa nova identidade de filhos amados. A gente desfruta da salvação, da adoção, tudo pela fé. E o grande alerta da lição, e de Paulo, é: nunca, jamais troquem essa realidade incrível da graça por qualquer sistema de regras ou práticas que exalte o esforço humano. Porque isso, inevitavelmente, diminui a suficiência e a glória do sacrifício de Cristo na cruz. Seria uma troca péssima, voltar para a escravidão depois de ser liberto. Resumiu perfeitamente. E para a gente fechar a nossa conversa hoje, fica aquela provocação para nossa reflexão pessoal, né? Algo para a gente levar e pensar. Se a liberdade de verdade em Cristo nos capacita justamente para mais servir, como é que a gente pode identificar e resistir aos fermentos do nosso tempo? Quais são aquelas ideias ou pressões da cultura, exigências sociais ou até mesmo práticas com cara de religião, mas que de forma sutil vão nos afastando da simplicidade da fé em Cristo e do chamado pro amor mútuo? Que coisas hoje tentam nos colocar de novo debaixo de algum tipo de jugo, alguma escravidão disfarçada, tirando o nosso foco da graça e do poder transformador do Espírito? Fica aí para a gente pensar. Foi muito bom explorar esses pontos tão ricos da lição 10 juntos. Agradecemos a todo mundo que acompanhou mais essa análise aqui do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Sim, que essa conversa nos inspire a viver essa liberdade em Cristo de forma mais profunda, mais genuína, sabe? Produzindo os frutos do Espírito, principalmente o amor que serve, que edifica, e não o legalismo que divide ou a libertinagem que destrói. É isso aí. Muito obrigada e até a próxima.